Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber, você vai encontrar aqui nesse vídeo, beleza? Todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina de forma rápida, direta e resumida para você. Nesse vídeo vamos falar sobre a treta, né, o clima quente ali entre Vasco e Atlético Paranaense para o jogo de amanhã pela Copa do Brasil. Os dois clubes ali discutindo, né, via rede social. Você vai ter essa informação aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre possíveis desfalques, né? João Vitor é dúvida para esse jogo. Além disso, o David também é dúvida. O David já teve alta do hospital, mas continua sendo dúvida para essa partida. Vamos falar sobre um zagueiro equatoriano que está na mira do Vasco, né, na lista de possíveis reforços do Vasco da Gama. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e vou começar falando da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama e já está aparecendo na sua tela o QR Code da KTO. Basta você apontar a câmera do seu celular, você é direcionado, né, ao site da KTO e na hora de fazer o seu registro você coloca lá MDG20. O cupom MDG20 vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, beleza? Então, para ajudar o canal Machão da Gama e ganhar esse bônus, basta ir no QR Code e quando você estiver no site da KTO, você coloca lá o MDG20 para ganhar esse bônus. Bom, vou começar o vídeo aqui falando sobre esse clima quente, né, entre Vasco e Atlético Paranaense para o jogo de amanhã. Bom, no jogo de segunda-feira tivemos aquela confusão toda, né? Da confusão lá com segurança do Vasco, com o Betinho, enfim, eu até no vídeo aqui na terça-feira, ontem no caso, né? Eu falei que não concordava com a forma como o Vasco se posicionou logo após o jogo, né? Achei que o diretor de futebol do Vasco, Marcelo Santana, enfim, usando aqui uma palavra que nem é muito legal de usar, mas não vou usar a palavra não, eu ia falar que ele foi frouxo, mas não vou usar essa palavra não. Ele tentou ser muito educado, ele tentou ser muito cordial com o Atlético Paranaense e acabou ali pedindo desculpas, chegou na coletiva pedindo desculpas para o Atlético Paranaense, enfim, basicamente colocando a culpa do que aconteceu no Vasco, no segurança do Vasco. Ficou muito feio aquilo, né? Porque não foi isso que aconteceu. Quem começou a confusão foi o Atlético Paranaense. O segurança do Vasco tentou defender ali o Lucas Piton, tentou separar ali os caras que estavam tentando agredir o Lucas Piton e os jogadores do Atlético foram para cima dele. Foi isso que aconteceu. Então, assim, a postura do Vasco ali através do Marcelo Santana naquela entrevista coletiva foi uma postura que não agradou. Primeiro que, o Vasco foi prejudicado durante a partida, né? O Vasco foi prejudicado porque o jogador do Atlético era para ter sido expulso, que ele dá um soco no Lucas Piton, teve um gol mal anulado do Vasco no jogo, enfim. E ele não falou nada sobre isso na coletiva. Se preocupou só em fazer média com o Atlético Paranaense. Mas enfim, ontem, aparentemente, pelo menos via rede social, o Vasco mudou essa postura. Mas isso aconteceu primeiro porque o Atlético Paranaense veio a público, de certa forma ali, colocar mais gasolina, né, nessa confusão. O Atlético postou o seguinte, tá aparecendo na sua tela. O Atlético Paranaense veio a público esclarecer que, ao contrário do que foi noticiado pelo portal Globo Esporte nessa terça-feira, o presidente Mário Celso Petralha não foi contatado pelo Vasco da Gama após os acontecimentos na partida da última segunda-feira. O clube também manifesta o seu repúdio em relação às precárias condições de segurança do estádio de São Januário no jogo de ontem, que não foram compatíveis com o porte da partida que foi disputada. O Atlético Paranaense espera que as devidas providências sejam tomadas para garantir a segurança de todos no próximo jogo, válido pela Copa do Brasil. Fecha aspas. Foi a postagem do Atlético Paranaense, dando ali, enfim, uma provocada no Vasco, né, dizendo que São Januário não tem segurança para receber um jogo. Enquanto o Vasco estava preocupadinho em pedir desculpa, o Atlético foi para cima, né, foi para o embate. E aí o Vasco respondeu, dessa vez, da forma que a gente queria que o Vasco se posicionasse desde o início, né?
O Vasco respondeu da seguinte forma, está aparecendo na sua tela. A quem interessa nivelar por baixo a próxima fase decisiva da Copa do Brasil para situações fora de campo. A quem interessa criar um clima de guerra antes do próximo jogo. Ao Vasco, importa que a virada de ontem foi conquistada em campo, onde o time mais uma vez superou seus limites, mesmo em um jogo com a arbitragem cometendo inúmeros erros. A arbitragem do próximo jogo, sim, nos preocupa. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que não aconteçam erros que afetem o resultado final da partida. Não nos preocupa a segurança em São Januário, porque basta ver as imagens do último jogo e ver quem iniciou a confusão. Repudiamos qualquer tipo de violência, principalmente aquela que deu início à reação que aconteceu na sequência. O Vasco da Gama está concentrado integralmente na próxima partida e convoca toda a torcida para mostrar para os nossos adversários que São Januário é nossa casa e quem se preocupa com ela são os vascaínos. Uma baita resposta do Vasco, né? Uma baita, um posicionamento do Vasco, esse sim, digno de Vasco, esse sim pra gente aplaudir. Agora sim eu me senti representado pelo Vasco. Não naquela entrevista patética do diretor lá, querendo ser bonzinho, querendo fazer média. No futebol brasileiro, não pode ser bonzinho. Não tem bonzinho no futebol brasileiro, porque o bonzinho sempre, você entendeu o que eu quis dizer. Porque é muito fácil bater no bonzinho. Mas quem se posiciona, quem tá ali, quem tá firme e forte, aí as pessoas já pensam duas vezes antes de fazer alguma coisa, né? Porque, vou fazer isso, vai ter uma reação de lá. Agora, quando é muito bonzinho, vou fazer, os caras lá não esquenta a cabeça, não. Eles vão pedir desculpa depois. Enfim, um excelente posicionamento do Vasco agora. Dessa vez, eu me senti representado. Quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, vamos continuar falando aqui dessa partida. Vou falar de duas dúvidas, né, que o Vasco tem para esse jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. A primeira do zagueiro João Vitor, né, com dores na coxa. João Vitor é dúvida para esse jogo de quinta contra o Atlético do Paraná. O zagueiro João Vitor segue com dores na parte posterior da coxa direita e é dúvida para o jogo de amanhã. O jornalista Flávio Dias encontrou com o jogador no dia de ontem, perguntou sobre a situação e o próprio jogador disse que ainda incomodava e queria fazer um exame para saber se teria condições ou não de ir para jogo. Cara, João Vitor é um desfalque se acontecer, até porque o Vasco já não vai ter o Paulo Henrique, né, nesse jogo. Então, assim, imagina se o João Vitor também não joga. A gente vai ter que ir com Puma na direita, Léo Pelé e Maicon na zaga. Ia ser complicado, né? Complicado. Espero que o João Vitor tenha condições de jogo. Outro que é dúvida é o atacante David. O atacante David teve alta do hospital, né? No fim da manhã dessa quarta-feira, no fim da manhã de hoje, o atacante David teve alta do hospital onde ele estava internado, na Barra da Tijuca. O jogador estava tratando ali de uma celulite facial, mas mesmo com essa saída do hospital, o atacante ainda é dúvida para o jogo de amanhã na Copa do Brasil, né? Eu acho que o David não vai para o jogo, né? O cara saiu do hospital hoje. É difícil imaginar que vai para o jogo, mas talvez seja relacionado ali para ficar no banco de reservas. Quem também será relacionado para esse jogo, bem provavelmente, é o atacante Jean Menezes, né? Reforço contratado pelo Vasco aí, que saiu no bid da CBF ontem. E falando em reforço, tem mais um zagueiro na mira. O zagueiro equatoriano Xavier Arreaga está na lista de possíveis reforços do Vasco. O Vasco segue aí no mercado em busca de um zagueiro para essa temporada e o Departamento de Futebol do Gigante da Colina entende que o clube necessita de 2 defensores para encorpar o elenco, visando ali o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Um nome que pintou ali na mira do Vasco é do jogador Javier Arreaga, que atualmente defende as cores do New England, da MLS dos Estados Unidos. De acordo com a apuração do portal vascaíno.net, em conjunto com o canal Na Torcida Vascaínos, o nome do zagueiro está na lista de possíveis reforços do CRVG. O zagueiro tem 29 anos de idade e está avaliado em cerca de 9 milhões de reais na cotação atual. Vale dizer que o jogador é titular do seu time e já foi convocado algumas vezes para a seleção equatoriana. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa um like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.